Deuteronômio, capítulo 23. Nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados ou cujo membro viril tiver sido amputado poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Arã-Naaraim, pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, o seu Deus, ama vocês. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é irmão de vocês. Também não rejeitem o egípcio, porque viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampados, em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro por causa de poluição noturna, ele sairá do acampamento e permanecerá fora. Ao entardecer, ele se levantará. Ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Ou melhor, ao entardecer, ele se lavará. Ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde possam evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com o que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o Deus de vocês, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento deverá ser santo, para que ele não veja algo desagradável no meio de vocês e se afaste. Se um escravo se refugiar entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que desejar, e em qualquer cidade que escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros de um israelita, por dinheiro, por alimento ou por qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que fizerem na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Não faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a própria boca você fez espontaneamente um voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em uma cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ok. Olá, mãe, boa noite. Vamos comentar então esse capítulo 23 do livro de Números. Ele tem umas partes aqui, né, diferentes, umas partes até engraçadas, que nos soa bem curioso, né, a gente lê isso na Bíblia. Mas a gente vai comentar aqui para explicar o motivo dessas restrições, dessas leis todas. Eu poderia dividir, como vou dividir, esse capítulo em 3 sessões. A primeira sessão vai falar sobre a exclusão de pessoas da Assembleia de Israel. A outra sessão vai falar sobre pureza no acampamento militar. E a outra sessão vai tratar de diversas leis de forma mais rápida.
Então a primeira seção, que é a exclusão de pessoas da Assembleia de Israel, que está nos versículos 1 a 8, a gente pode entender aqui primeiro o que seja a Assembleia de Israel, tá? Alguns teólogos dizem que não é muito claro, não dá para se ter uma certeza, mas provavelmente está se referindo a celebrações religiosas, cultos, reuniões dos israelitas como povo de Deus. Então, por vezes a gente vai ver a Bíblia tratando toda a comunidade de Israel como uma congregação, a congregação de Israel, né? O que seria um dos sentidos. Porém, tendo em vista o contexto aqui, é bem provável que essa expressão, Assembleia de Israel, se refira a reuniões religiosas, a cultos religiosos. E aqui se estabelece algumas regras para que apenas pessoas totalmente puras, cerimonialmente puras, sem defeitos, participassem dessas celebrações. E não só isso, mas também pessoas que não fossem fruto de um casamento, de uma união pecaminosa, e também que não fossem estrangeiras, com algumas exceções. Isso para que as pessoas que estivessem presentes naquela cerimônia, naquele rito, elas tivessem plena consciência do que estavam fazendo e também apontando para a santidade de Deus. Então a primeira restrição aqui, aliás, rapidinho, olá Érica, boa noite, seja bem-vinda. Então a primeira restrição aqui era homens que fossem eunucos, né, que não tivessem as suas partes íntimas ou tivessem ali alguma deformidade nas partes íntimas. Isso daqui pode nos parecer muito assim, de excluir pessoas, né, por defeitos físicos, mas é porque de alguma maneira eles entendiam a integridade física de uma pessoa a uma pureza cerimonial diante de Deus. Tendo em vista um Deus que é santo e é perfeito, eles tinham esse rito de só permitir que participassem das celebrações públicas ou dos sacrifícios, dos ritos, pessoas que também não possuíssem defeitos aparentes, né? Ou então algo que fosse muito desonroso para aquela comunidade. Por isso, esses eram excluídos das cerimônias públicas. Isso não significava que fossem excluídos das celebrações particulares, da sua devoção particular, que vivessem em santidade de vida, que cultuassem a Deus. Mas, publicamente, havia essa restrição. Tá? A gente vai ver em Isaías que os eunucos vão ser reintegrados, né? Há uma profecia ali onde Deus fala que os eunucos, a despeito de não terem filhos e filhas, teriam o Senhor como sua maior recompensa, como seu maior bem. Então, a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê a conversão do etíope eunuco. Então a gente vê que essa orientação aqui ela é circunstancial, é temporária, mas com a plenitude da revelação, Deus também mostra que o reino de Deus é para todas as pessoas, não importa a sua condição, a sua classe, as suas questões físicas, não há nenhum tipo de barreira mais. A gente vê que também há uma proibição de participar da Assembleia de Israel quem nasceu de união ilícita. E, considerando todo o conjunto de leis, a gente pode dizer que união ilícita seriam casamentos mistos, pessoas que casassem, tivessem relações com mulheres cananeias, com pessoas de outros lugares, de outras nações. Isso por conta da pureza ritual também, uma questão da identidade de Israel, daqueles que estavam participando do culto. E também pessoas frutos de incestos, por terem nascido de uma relação pecaminosa, então esses não participariam, né? Esses filhos não participariam. Não exclui da sua fé individual, mas sim das cerimônias públicas. E por fim, há uma exclusão de pessoas que fossem de outros lugares, né? Fora de Israel, os amonitas, os moabitas. E aqui é justificado que esses não participariam porque eles negaram ajuda aos israelitas quando puderam ajudar, quando estavam ali passando por suas terras, e eles negaram ajuda. Então esses seriam proibidos de participar. Porém, o edomita, que também negou ajuda, ele receberia um tratamento diferenciado. Por quê? Porque os edomitas eram filhos de Esaú, ou seja, um ancestral comum, o irmão de Jacó.
que era o pai de todos os israelitas. Então, por terem um ancestral comum, eram chamados aqui de irmãos, e esses então deveriam ter acesso mais rapidamente às celebrações, se assim desejassem, e também os egípcios, se assim desejassem, teria uma tolerância, preservado um período inicial de 2, 3 gerações para que eles pudessem ser adaptados ali à nação de Israel. A gente vê que essa proibição dos moabitas, por exemplo, ela acabou caindo por terra quando a gente vê o caso de Ruth, que era uma moabita convertida, mas que foi totalmente integrada a Israel, a nação de Israel, cultuou o Deus de Israel. Então, assim, parece mais uma preocupação de que as pessoas que estivessem no culto estivessem entendendo e realmente participando daquilo de todo o coração, né? Não estivessem ali apenas como visitantes. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é a pureza no acampamento militar, né? É colocado aqui algumas questões, como a sujeira física, corporal da pessoa, que impedia ela de estar junto com os outros, pelo menos até o entardecer, ela poder se banhar e se juntar, e também a sujeira no acampamento, né? As pessoas deveriam fazer suas necessidades e enterrar as suas necessidades. É interessante que eles falam que o Senhor estaria no acampamento, que se o Senhor visse alguma sujeira, ele se afastaria. Mas, na verdade, essa é uma pureza e uma relação que os israelitas faziam entre higiene e santificação. Né? Para eles, estar puro fisicamente, estar asseado, estar limpo, simbolizava a sua limpeza espiritual, a sua reverência diante de Deus, e eles não queriam ser achados de alguma maneira manchados, seja por pecado ou seja até por manchas físicas diante do Senhor. Então, essa higiene física, corporal e higiene até do acampamento das coisas apontava para uma higiene moral que Deus desejava, e eles misturavam um pouco as coisas, mas isso tudo era símbolo para eles aprenderem sobre pureza. Depois a gente vai, no versículo 15 em diante, ver diversas leis sendo colocadas aqui. A gente vê que eles deveriam dar refúgio a escravos fugitivos. Se por acaso um escravo fugisse e viesse buscar ali abrigo entre um deles, eles deveriam dar esse abrigo, escolher um lugar para ele ficar, onde ele quisesse ficar, eles deveriam acolher. E isso daqui tem uma explicação que já foi dada em capítulos anteriores, que eles foram escravos, né? Os israelitas foram escravos no Egito, e assim como eles puderam contar com a benevolência do Senhor e de outras pessoas no deserto, quando estão chegando aqui na Terra Prometida, pessoas que os ajudaram, eles também deveriam ser compreensivos com aquele escravo que tinha fugido, se colocar no seu lugar e fornecer a eles o que eles precisassem. E também pressupõe-se aqui que esses escravos fugitivos eram vítimas de maus tratos. Então, eles deveriam se compadecer deles nessa situação de maus tratos. A escravidão naquela época não era como a escravidão dessa era moderna. A escravidão lá era o pagamento de uma dívida, onde a pessoa vendia a sua força de trabalho, né, para pagar a sua dívida. E muitos escravos, mesmo após o pagamento da dívida, permaneciam com seus senhores, porque eram bem tratados, porque formavam família ali, já tinham casa estabelecida no terreno do seu senhor. Então, a gente vê que para um escravo fugir, provavelmente havia algum problema ali. A maioria das vezes era questão de maus tratos, tá? Que poderia acontecer, né? Uma vez que o homem é mau e está sujeito a isso. Outra lei é relativa à prostituição cultual, que é totalmente reprovada e proibida por Deus. O que é prostituição cultual? Algumas religiões cananeias, elas praticavam ritos religiosos ligados à fertilidade. E nesses ritos havia uma prostituição, né? A pessoa pagava, se deitava com mulheres cananeias, sacerdotisas cultuais, e então ela acreditava que aquilo lhe traria algum tipo de solução, né, para uma questão de infertilidade, alguma coisa assim.
Isso era desaprovado por Deus por motivos óbvios, né? A idolatria e a promiscuidade, que são duas coisas extremamente proibidas, né? E até biblicamente a prostituição e a idolatria sempre foram relacionadas. Por isso que há essa ênfase muito grande na questão da idolatria e na questão da promiscuidade sexual, né? Por conta dessa relação entre as duas coisas. Há conceitos, né? De você estar atraindo a confiança de Deus ou daquele que faz o papel de Deus, né? Daquele a quem você está submetido. Então essa traição ela acaba sendo muito mal vista pelo Senhor e pela nação de Israel. Então a gente vê essa orientação aqui. Outra lei que é colocada é a respeito do empréstimo de dinheiro ou de alimentos ou de algum bem onde se pudesse cobrar juros. Deus fala que se você emprestasse dinheiro ou algum bem, algum alimento para um irmão israelita, para alguém que seja compatriota, você não deveria cobrar juros. Gente, eu estou falando naquela época, tá? Depois eu faço as aplicações para a nossa vida hoje. Estou só falando como é que era naquela época. Então, para os israelitas, que eram irmãos, não se deveria cobrar juros, porque senão a pessoa estaria sendo avarenta com seu próprio irmão, né? Estaria ali sendo mesquinha, faltaria com generosidade e com empatia pelo seu próximo. Porém, do não israelita, do estrangeiro, ela poderia cobrar juros, já que ela não tinha esse dever, primeiro, de emprestar dinheiro, né? Mas ao israelita ela deveria emprestar sem juros. E há uma promessa de Deus, né? Que se os israelitas fizessem assim, emprestassem sem juros para os seus irmãos, eles obteriam do Senhor uma bênção, né? Teriam a aprovação e a bênção do Senhor. Uma outra lei é a respeito dos votos. A gente já falou sobre votos em capítulos anteriores e a Bíblia fala que votos devem ser cumpridos. Ninguém é obrigado a fazer voto, mas fez voto diante do Senhor, cumpre, porque não devemos banalizar e tratar o Senhor como se fosse um outro ser humano. A gente deve levar a sério aquilo que faz e promete diante do Senhor. Né? Existiu o voto, por exemplo, dos nazireus, né? Que Sansão fez esse voto, por isso que ele não cortava o cabelo, era um tipo de voto. Uma vez que seus pais fizeram esse voto, não deveria ser quebrado. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem antes de prometer as coisas. Né? A gente é pecador, Deus nos perdoa, graças a Jesus, que realmente nos acolheu com graça e nos acolhe com graça quando pecamos, quando falhamos com a nossa palavra. Mas é que tenhamos um temor antes de orar, antes de prometer alguma coisa específica, para que não sejamos pegos, né, como infiéis por termos falado algo e feito algo diferente. E por fim, nós vemos aqui uma lei relativa àquele que plantava uvas, plantava trigo. Ele deveria permitir que alguém que fosse aos seus campos colhesse das uvas para comer na hora e também pegasse trigo com as próprias mãos, né? E o que equivaleria a uma porção para sua sobrevivência. Não deveria proibi-lo disso. Porém, essa pessoa que estava comendo uva ou pegando trigo com as mãos não deveria colher num cesto para levar para casa, porque aí ela estaria se apropriando de um bem que não era dela, né? Estaria abusando de uma benevolência desse dono da vinha, desse dono da plantação. E a gente vê então que desde aquela época havia uma preocupação com a função social, né, da propriedade privada. A propriedade privada é um bem, né? A pessoa está ali, tem a posse daquilo, é todo o direito dela fazer o que quiser naquela propriedade, porém ela precisa atender a uma função social, ela precisa entender a causa do necessitado, ela não pode ser mesquinha, ela não pode ser gananciosa e ficar fazendo questão de pouca coisa, quando ela pode ajudar pessoas com pouco, e o pouco que ela dá, às vezes é muito para outros. Vamos extrair lições, então, desse capítulo, com diversas leis civis e morais, né, mas que trazem princípios que podemos aplicar hoje. A primeira lição
a respeito da pureza e da reverência, né, daqueles que participavam da Assembleia de Israel, né? Havia uma preocupação com pureza e reverência. E assim nós entendemos que diante do Senhor devemos nos achegar com um coração puro, né, pedindo perdão pelos nossos pecados, compreendendo que o Senhor é santo, Ele deseja que sejamos santos também. Devemos nos aproximar com reverência, com compreensão do que estamos fazendo, não chegarmos apenas nos cultos públicos como se estivéssemos assistindo um teatro, assistindo um cinema, indo ao shopping. Não, vamos chegar para cultuar, compreendendo o que estamos fazendo. Isso é muito importante. E um outro comentário a respeito disso, desse primeiro trecho, é que se aqui havia uma limitação das pessoas para que elas tivessem realmente consciência, mas havia uma limitação muito grande, um rigor muito grande, hoje, à luz do Novo Testamento, compreendemos que todos são chamados, todos são aceitos, todos são bem-vindos na igreja, né? A casa do Senhor, a igreja, é o lugar onde as pessoas podem se achegar, e mesmo que não compreendam a princípio o que é aquilo, que elas possam ouvir, que elas possam ter um contato com o Evangelho, que a nossa vida, para mais das pessoas irem à igreja, que a nossa vida possa levar esse Evangelho, esse reino de Deus para as pessoas, e elas possam se sentir bem-vindas no reino de Deus, na casa de Deus. Isso é muito importante. Jesus quebrou todas as barreiras que separavam as pessoas de Deus, e hoje todos são bem-vindos. Um segundo princípio, uma segunda lição a respeito da pureza no acampamento militar é que nas batalhas da vida precisamos nos purificar, precisamos temer ao Senhor, precisamos nos preocupar, né, em como vamos ser achados diante do Senhor, né, e compreendendo que é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá êxito nas nossas batalhas. Então tudo começa no Senhor, né? Josué, ele antes de entrar na Terra Prometida, ele diz, né, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então a gente precisa buscar o Senhor em primeiro lugar, entendendo que a nossa vitória passa pela nossa consagração, e Deus, então, faz aquilo que a gente não pode fazer. Por fim, a respeito dessas diversas leis, a gente vai encontrar vários princípios aqui, como o princípio da empatia, por aqueles que sofrem, por aqueles que são fugitivos aí de uma sociedade cruel, que a gente possa ser esses braços que vão acolhê-los. Também empatia para com nossos irmãos naturais e da fé, em primeiro lugar, né? Infelizmente tem pessoas que não têm nenhum tipo de cuidado e apreço ou generosidade, mesmo com aqueles que são próximos. Às vezes pessoas de dentro da própria família natural, as pessoas emprestam com juros, e isso fala de dinheiro, mas fala de muita coisa, né? As pessoas cobram implacavelmente umas às outras, e a gente precisa ser bondoso, generoso, misericordioso, porque essa é a vontade de Deus. Também devemos ser fiéis, né, quanto à nossa fé, não misturar a nossa fé com crenças equivocadas, erradas. Por isso que estudar a Bíblia é tão importante, porque a gente compreende aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Deus, inclusive no nosso culto, na nossa maneira de cultuar, e depender do Senhor para todas as coisas, né? Compreendendo que é Ele que dá a vida, é Ele que nos dá o que nós necessitamos, e não precisamos recorrer a outras fontes que não o Senhor. Aprendemos também que devemos ter temor a Deus ao fazer nossos votos, não devemos fazer votos da boca para fora, prometer coisas que não vamos cumprir, que sejamos bem assim cuidadosos e oremos de todo o nosso coração com muita consciência, orar com a razão e orar com a emoção, né, a fim de cumprirmos os nossos votos. E que tenhamos também consciência social, entendendo que tudo que o Senhor nos dá não é exclusivamente para o nosso proveito egoísta, mas para que compartilhemos com as pessoas que necessitam. É claro que não vamos salvar o mundo, existe um limite, existe uma razoabilidade para que façamos jus àquilo que conquistamos com muito esforço, com muito suor, mas sem perder de vista também a causa do necessitado, sem estarmos alheios à dor do nosso próximo.
né? E aqueles que são ajudados também, que não abusem da boa vontade daqueles que lhe ajudam, né? Que possam ter essa consciência do que é razoável e com o suficiente, né? Com aquilo que recebem gratuitamente, Deus sempre dá, usa pessoas para nos dar, que a gente possa correr atrás com as nossas condições. Essas são as lições, explicações, princípios que a gente pode tirar desse capítulo 23. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, vou dar alguns segundos aí para vocês escreverem. Não sei se eu falei muito rápido hoje, estou tentando ser um pouquinho mais objetivo, e a minha tendência é ser um pouco prolixo. Estou tentando melhorar isso. Mas se tiverem, só colocar aí alguma dúvida. Se eu falei rápido algum ponto, quiserem que eu explique melhor. Não? Então vamos finalizar. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estarem aqui. Deus abençoe muito e que esse restante aí de dia, de feriado, seja maravilhoso para vocês. Aproveitem para buscar a Deus. Não teremos live amanhã e nem segunda-feira, porque provavelmente eu terei outros compromissos. Mas terça-feira a gente volta aí para dar sequência ao nosso estudo, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Ele. Até a próxima.